malta brava do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos dar início a um novo tema aqui no canal. Conversas de garagem. Vou começar comigo, para vocês terem uma ideia como é que isto vai funcionar. Eu vou contar a história da minha SEAT. Para quem não sabe, eu tinha uma SEAT, uma 6K2, motor BP. Demorei 5 anos a fazer esse projeto, foi dos meus primeiros carros. Ao final acabei por vender, mas vou-vos explicar como é que eu consegui o carro, como é que eu fiz o projeto e o que é que foi feito no carro, explicar-vos um bocadinho da história, deixar vídeos também aqui durante o vídeo, vou deixar os vídeos que eu tenho e umas fotografias também, para vocês terem uma noção de como é que era o carro. Para quem não me conhece, não sabe de que carro é que eu estou a falar, mas vai passar a saber. Muita gente me pediu no Instagram para contar a história do carro, é por isso que abrimos este tema no canal, que depois vamos trazer convidados também, onde eles vão mostrar os seus carros, como é que adquiriram, o que é que fizeram, o que é que pensam em fazer, contar um pouco da história. Ou seja, então hoje vamos falar sobre a 6K2 que eu tive. Eu vou-me sentar, porque senão... Campeão-se. Então vamos lá. Eu quando tinha 18 anos, quando tirei a carta, não foi o meu primeiro carro, SEAT. Apesar que eu queria muito uma SEAT, mas pronto, não foi o meu primeiro carro, não apareceu a oportunidade. Tive um Ford Escort primeiro, depois tive um Citroën Saxo, só depois do... não, estou a mentir. Porra, já foi o meu quarto carro a SEAT. Depois do Citroën Saxo tive um Peugeot 306, também a gasóleo, que eu gostava muito a gasóleo. O Saxo era um BTS, um 1400. Era muito top o carro, arrependi-me até agora de o ter vendido, mas bom, adiante. A SEAT veio depois desses carros. Já foi o meu terceiro carro, mas isto tudo num espaço de um ano eu troquei de carro até chegar a SEAT, que eu sempre sonhei ter esse carro. E então foi assim, quando eu comprei o carro, adquiri o carro, na altura ele custou-me, salvo erro, a 6K2, motor BP 90, tinha 120 mil km o carro, só tinha tido um dono, um proprietário, e o carro custou-me 3.500 euros, se eu não estou em erro, 3.500. O que é que acontece? Desde o início eu queria fazer um projeto no carro, como é, mudar jantes, coilovers, linha, repro. Na altura eu não tinha muito conhecimento do mundo dos TDIs. Isto já estamos a falar há mais de, sei lá, deve ter perto de 10 anos ou mais. Mas se calhar mais de 10 anos que isto aconteceu, mas bom, adiante. Eu dei 3.500 euros para o carro e queria fazer um projeto no carro. Logo nisto, na altura não ganhava muito bem, não era assim do dia para a noite ir lá e fazer. Então o que é que aconteceu? Eu andava com o carro para o trabalho, no dia a dia, porque aquele sempre foi o meu carro dia a dia de trabalho. 8 dias de eu ter o carro, tive um acidente. Houve um senhor que se mandou contra mim e riscou-me o carro todo. Depois acabei por não ser o culpado, o seguro pagou. Acabei por não ser o culpado, voltei a arranjar o carro. Nisto eu estava com a ideia de fazer o quê? Um projeto de stance. Jantola larga, rebaixar o carro e andar tranquilo, original do motor. E assim foi, comecei a fazer isso. Na altura o meu pai ofereceu-me umas jantes alargadas de ferro, que eu vou deixar aí a foto. Eu comprei uns coilovers da Low Max, ou lá o que era aquilo, era dos mais baratos, era o que havia. Comprei os coilovers, meti jantes, a carrinha já ficou, o carro ou a carrinha, como vocês quiserem chamar, a SEAT já ficou logo top. Para o que eu estava habituado já ficou logo espetacular. E eu aproveitei o tempo que estive a pintar o carro, né, total acidente, quando ela saiu já meti a jante, já meti os coilovers, pinturinha nova, já ficou logo top. Nisso faltava o interior. O interior na altura, eu arranjei os bancos de um Volkswagen Polo, se eu não me engano, adaptei lá os bancos, já ficou quase ali um projetozinho, nunca pensei em ter uma coisa daquelas. Depois, eu ia aos encontros dos carros, não sei o quê, mas como eu no meu cotidiano, na altura, no meu grupo de amigos, a malta era tudo para o aço, só eu era ali o totozinho do stance, e eu a roer-me todo por dentro, o que é que acontece? Eu comecei-me a chatear com isso. Eu disse, vou vender as jantes, vou meter umas jantes normais e vou carregar o carro. Porque se for ao stance, que é mesmo assim. Pai, eu vendi as jantes, fui logo carregar o carro. Fui logo fazer uma répara. O carro já passou logo para a assassina. De limpo passou logo a assassina. Logo. Fiz uma linhazita na Interscapes na altura, em Aveiro, já estou a fazer propaganda, mas na Interscapes, assim, meia linha, só cortar as panelas num bocado de tudo. O carro já andava, Jesus, só repro. O pai com 120 cavalos já andava, e eu na altura disse, é isto mesmo que eu quero. Pronto, comecei a estudar o carro todo. Era arranques, parado, aquilo que vocês já estão fartos de saber.
O carrito até começou a andar bem. Só que uma vez eu disse, isto agora já não anda muito. O que é que eu vou fazer? Falei com o programador na altura e disse-lhe, tens de pôr aqui mais espetinho. E diz-lhe lá, isso aí vai partir. E eu disse, se partir é a minha responsabilidade. Ele deu mais um toquezinho, eu no caminho para casa, calquei, aquilo saiu logo tudo pelo escape. Saiu logo a turbina por escape, começou logo a vomitar óleo. Eu na altura não tinha assim muitas possibilidades, não é? Ainda não tinha imigrado nem nada. Estava prestes a emigrar. Emigrei, entretanto, e depois são outras histórias que eu vou-vos contar. Mandei refazer o carro. O que é que eu fiz? Mandei pôr um turbo 18, na altura, um 1856. Injetores. Mandei pôr uns injetores também. Agora não me lembro quais foram os primeiros injetores mais... não quero mentir, não tenho aqui as fotos, depois vou deixar fotos. Mas não interessa. Na altura meti uns injetores também, uns bicos, meti o turbo, meti intercooler e meti umas tubagens daquelas mesmo à velocidade furiosa, em alumínio, com os tubos em azul e não sei o quê, um molicete de estanque, um filtrozinho. Eu agora aí manómetro turbo, não podia voltar, isso sempre foi sonho. O que é que acontece? Eu fui buscar o carro ao senhor, que eu não vou divulgar nenhum nome da oficina. O que aconteceu, aconteceu e isso é assim. Isso acontece hoje em dia, acontece a muita gente. Mas tomem cuidado com esses mecânicos. Eu cheguei lá na altura para ir buscar o carro, ele começou a dizer que o carro está a puxar bué, não sei o quê. E eu estou contente, disse, Jesus, agora aqui, isto... E eu digo, pensei logo, sei lá, o carro ia dar para aí 300. E eu ainda não compreendia muito. O senhor começou-me a dizer assim, sabes, eu nunca fui mecânico. E eu logo já a suar. E eu disse, ai Jesus, a minha mulher já olhar para mim por cima dos óculos. E ele disse-me, não sei o que, eu nunca fui mecânico. Eu disse, caralho, então calma que isto, deixa-me fazer rodagens primeiro ao carro. Comecei a andar com o carro, a habituar-me, não sei o quê. O carro ainda não estava afinado, mas já andava muito bem. Lembro-me que fui depois ao meu reprogramador para ele me dar um toquezinho no carro porque tinha metido um material novo. Cheguei lá, vi um colega meu que foi um grande amigo meu hoje em dia, que é como se fosse quase como um irmão, quase como se fosse a família, que é o Ricardo. E eu vi o carro dele já tinha um bocadinho de material. E eu vi-o lá a sair do reprogramador aos pedidos e disse, pai. Ele parou à minha beira, abriu o vidro e eu falei com o reprogramador na altura, não sei o que, vim aqui afinar. Disse, isto está a andar. E aquilo estava a andar, comparado à minha, ao que eu estava habituado. Disse, Jesus, o meu carro um dia tem que estar como aquele. E eu já, no caminho para casa do reprogramador, já ia a pensar, tenho que pôr o meu carro assim. Cheguei lá, ele deu um toque, o carro ficou a andar muito bem. Mas não cumpria pressões, o carro fazia uns barulhos esquisitos de turbo. E pronto, eu na altura percebia pouco, andei assim. Andei assim que uns 15 dias mais ou menos. Ao final de 15 dias, eu notei que aquilo estava tudo babado de óleo. O que é que eu fiz? Desmontei o bocal ali à beira do... E eu era tudo no clube Seat. Eu perguntava lá, a malta dizia, faz isto ou faz aquilo. A gente ia lá e fazia. O que é que acontece? Eu desmontei ali a admissão para ver o estado do turbo, já estava a pingar óleo logo. E ele vai dizer, mas tens que abanar, se estiver fogo axial já está tudo morto. E eu quando mete a mão à turbina, Jesus, aquilo parecia quase, eu nem vos vou contar, parecia quase a roda da minha bicicleta. Era tipo, abanava por todos os lados. Quando eu meti o telemóvel, depois eu peguei o telemóvel, meti lá para ver, já faltava quase uma pau. O turbo estava completamente arrebentado em 15 dias. Eu não desanimei com isso. O que é que aconteceu? Continuei a andar assim. Como eu vos digo, na altura as possibilidades não era chegar e fazer um projeto assim, né? Continuei a andar assim, mais uns tempos, até que o motor berrou, matei um pistão no carro, e eu não sabia na altura, o carro bebia 2 litros de óleo por semana, aquilo bebia mais óleo que gasóleo. O que é que acontece? Eu, na altura, conheci um mecânico, para mim foi um dos melhores mecânicos que eu já conheci até hoje, e eu cheguei lá, à casa dele, e ele... de intermédio desse meu colega, do Ricardo, cheguei à casa dele e ele mete o carro a trabalhar. Meti o carro a trabalhar e aquilo bum, a bater. Já para pegar era preciso quase 100 empurrão. Já para pegar já era só depois já te pegava. Eu expliquei que aquilo que eu cheguei, mal meti a trabalhar, disse logo, isto já foi um pistão, para mim, acabou. Ele vai, isto aqui eu vou-vos contar tudo, mas tudo, como é que aquele carro andava, da maneira que andava e como é que foi feito. Sem mentiras.
Ele vai, chega lá, tinha uns pistões assim arremessados no meio da terra, num quintalzito, que ele trabalhava em casa, num quintalzito tinha lá uns pistões assim meio assobiados, ele vai lá buscar um, assim a limpar a terra na cabeça do pistão, e ele, vou-te lá pôr este pistão e tu vais ver o que é o carro a andar. E eu disse, eu olhar assim para o meu colega e disse, mano, tu és tolo, onde é que tu me trouxeste? Disse, quanto é que é? Na altura, vou fazer um motor todo, não sei o quê, X. E eu, epá, está top. Tem isso, nem o outro só para me dar o óleo, me levava isso e ele fazia-me um motor por esse preço. Disse, pronto, é isso. Mas vinha sempre com aquilo a pensar. Ele foi ali à terra buscar o pistão. À terra, como quem diz, né? Ali ao quintal. Estava todo sujo da terra, o pistão todo deslavado. E vai na altura, ele montou o carro. Eu lembro-me perfeitamente, ele montou o carro. E disse-me a mim, epá, este turbo não dá para fazer nada daqui. E estes injetores também, isto é chinês, tem que se pôr os injetores de conduções. Pronto, ele mandei-lhe pôr os bicos também. O turbo disse, epá, vai ter que aguentar com esse turbo porque eu para agora não posso comprar um. Nisto aparece outro amigo meu, o Sérgio, o Estima. Ele fazia uns negócios lá com os turbositos e não sei o quê. E disse-me, eu tenho lá um turbo que aquilo vai tocar aí nesse carro, tu és tolo. E eu disse, não, já não faço-te um preço da minha, e o caralho, tu compras turbo e metes lá o turbo. Está bem. Então foi assim o negócio. Eu comprei o turbo, montei o turbo no carro, o turbo era um 2256B, Mercedes, da idade da pedra, mas completamente novo, todo recondicionado. O que é que acontece? Montei o turbo, primeira vez que eu fui buscar o carro, disse, meu Deus, Jesus, isto agora sim é que está a andar. O carro fazia 2 baixos. Fui afinar o carro, o reprogramador deixou aquilo a 1.9, o carro andava já nas horas do diabo. Ainda vos queria contar outra história. Com o tal setup, quando eu matei o motor do pistão, o que é que acontece? Com o tal setup do que nunca foi mecânico, eu fui puxar uma vez lá 17 com um Honda vermelho, eu não vou dizer nomes, mas eu dou-me bem com o rapaz e tudo, mas na altura havia aquelas picardias no Facebook, que a gente meteu-se lá na A17. Na A17 isto é no México e na Autobahn. Atenção, isto tudo, o cubo de corridas do carro era tudo no México e na Autobahn. Em Portugal eu nunca corri, porque é ilegal, como é óbvio, só se pode dar 120. Essas velocidades, vídeos e o que é que eu vou postar, isso era tudo no México ou na Autobahn. A gente levava os carros de avião e depois... Pronto, não interessa. Eu fui puxar uma vez com esse rapaz e eles só falavam, antes é que andamos a puxar, é 5 km, porque as girizas só querem puxar. Eu disse, pá, não há problema, a gente puxa 5 km. Eu vou estar a puxar com o moço 5 km. Quando cheguei à bomba já nem tinha vareta do óleo, desapareceu a vareta do óleo, a tampa do óleo, desapareceu tudo. O carro estava completamente borrado das duas laterais, cheias de óleo. Foi assim que eu matei o motor. Depois montei lá o tal turbozito, refiz o motor, o carro já ficou a puxar porreirinho. Depois, entretanto, comprei uma José ultraleggera, em 15. Uma coisa que eu sempre nunca usei e acho que faz toda a diferença no carro, no meu ponto de vista. Tudo o que eu falo aqui é no meu ponto de vista. Há pessoas que podem não concordar. Ter as rodas sempre dentro da carroceria, eu sempre gostei disso e acho que em termos de aerodinâmica também ajudava. Mas eu nunca tive espaçadores no carro, as rodas de trás estavam bastante dentro do carro, as outras estavam um bocadinho menos que à face. Tinha jantes 15, era pneu 195 atrás, de largura, 195 à frente, desculpem, e 165 atrás, mais fininhos atrás. Depois, entretanto, a linha de escape não estava muito boa também. E eu fui e mandei fazer uma linha de inox em condições. Na altura, o meu reprogramador tinha lá um sócio e ele fez uma linha de inox em condições. Depois também fiz as tubagens do carro, intercooler novo, radiador de gasóleo que tinha, tudo, as tubagens, intercooler, foi tudo feito no Eloy Couto, um colega meu também, que eu dou-me bem com ele e como profissional ele trabalha super bem. Faz uns trabalhitos nos carros, assim, nas horas vagas, mas espetacular, vocês vão ver as fotos. Depois, o que é que acontece? O carro já estava quase feito, eu decidi então fazer um upgrade no turbo, que era de 22,56 na altura, não, de 22,60, ele era um 22,56 quando eu montei, já hibridado a 60. Depois eu hibridei aquilo para 62, 22,62, e era como andava até hoje. 62, meti um êmbolo de 11, um êmbolo de 11, na bomba, a bomba não era trabalhada, só tinha o êmbolo de 11, mesmo da Scott, daqueles 30 e tal euros que aquilo custou. Meti câmbos SDI, que diziam que fazia diferença, mas nunca tive câmbos assim de muito dinheiro, mas câmbos SDI.
E o carro, o projeto em si já estava quase montado ao meu gosto. Então comecei a fazer o interior. O interior depois foi tudo feito em Alcântara, desmontei a parte toda de trás. O carro estava feito ao mínimo detalhe em termos de plásticos e assim, não tinha um risco, não tinha nada partido. Montei os baquezinhos da Braille, réplicas, volantezinho do OMP, mandei estufar tudo em Alcântara e o projeto estava espetacular. Mudei de reprogramador, depois fui para a AM Motorsport, gostei muito também. O carro estava a andar incrivelmente bem. O carro quase sempre ganhou, contra BPs sempre ganhou. Não quero dizer que fosse o mais forte, de todo não era o mais forte, que eu conheço carros muito fortes, mas dos que puxaram comigo, o carro nunca perdeu. Contra BPs e da zona, nunca perdeu. Felizmente, não é? Como bem poderia ter lá um truquezinho de magia. Montei kit nitro também. O carro tinha kit nitro, se eu não me engano o carro fez 290 e tal cavalos. Depois a embreagem não aguentou, que era só reforçada. E deixou-se o carro com 275 cavalos ao natural, a fazer 2 bares na Motorsport. O carro puxava muito bem. De nitro, depois tinha um shotzinho pequenino, digo eu 30, 50 cavalos, não tinha mais. E eu só puxava em altas que era para não embrear. Eu vou deixar aqui alguns vídeos de uns aços. Tive uma vez, puxei com Audi, foi dos últimos aços que eu fiz, foi com Audi preto. O carro estava todo dos BPs que eu conhecia ali da zona, era um dos melhores também. Vou deixar aqui. Puxei com Megane GRS, os 4, os novos agora, reprogramados, Stage 1. Também vou deixar aí o vídeo, ou Stage 1 ou Stage 2, acho que era Stage 2 já, porque já tinha linha, filtro, não sei o quê. Puxei com dos antigos também, com puxei com muita malta. Eu vou reunir aqui os vídeos todos que eu tinha, vou deixando aqui durante o vídeo. E é assim, pessoal. E depois, o que é que aconteceu? Eu depois chegou a um ponto que eu achei que ter aquele carro, para mim, era cansativo, em termos psicológicos. Porquê? Eu todos os dias ia puxar com alguém, ou todos os dias para os meus pais e para a minha família, e mesmo para a minha mulher, era tipo andavam sempre com o coração nas mãos, por assim dizer, quando eu saía com o carro, para ir lá para o México. Eu optei por vender o carro na altura o pessoal criticou-me, e com razão, porque derivado da história que eu tive naquele carro, e coisas que eu agora me estou a esquecer, noites, e boas memórias passadas naquele carro. Me arrependo hoje de ter feito, porque eu podia ter lá o carro, nem que fosse só para me recordar daquilo que eu passei com ele. Mas pronto, eu tive que vender o carro, não por necessidade de dinheiro, mas por psicologicamente deixava-me completamente arrebentado, porque eu estava sempre a pensar o que é que eu ia fazer para o carro andar mais, e depois já para não falar dos gastos, porque os gastos então eram incríveis. E eu então disse assim, opa, vou tentar arranjar outro brinquedo para ocupar o lugar da SEAT, e que eu possa andar um pouco mais legal pela zona, e assim, depois acabei por comprar a LTR, que eu também vos vou mostrar, e acabei por vender o carro super barato, mas barato, pronto, na altura acho que vendi por 5.000 euros, se eu não estou em erro. Entretanto, quando eu montei o carro, na altura, que eu estava-me a esquecer,
quando eu montei o carro, há muitas coisas que eu me vou esquecer de dizer, mas não liguem, porque isto é o que... Eu não estudei nada, isto é o que vem no momento. Eu na altura tinha montado o carro todo, com essas tais tubagens que eu vos falei, não sei o quê, e fui apanhado pela polícia. Fui apanhado pela polícia e... e eles, depois na altura, graças a Deus sempre encontrei polícias minimamente compreensíveis e sempre foram fixes comigo, nunca me fizeram inspeções Bs, nem nada que se pareça. Eu fui apanhado uma vez pela polícia e eles disseram-me a mim, opa, ao menos pinta estas coisitas todas de preto e não sei o quê, para não fazeres de nós burros também, não é? E mete uma panelita atrás e não sei o quê. Pronto, e o que é que fiz? Montei tudo, o que eles tinham pedido, fiz umas tubagens novas antes das do Eloy, fiz umas tubagens novas, todas inox, montei as tubagens, laquei aquilo tudo em preto, tudo bonitinho, de silicones pretos, fui lá mostrar à polícia. E eles disseram, pá, agora tranquilo, podes andar. Já a gente conhece, também não faz assim grandes aventuras, aqui pela zona, pelo menos que a gente veja, e agora tens isto tudo direitinho, prontos. A gente vai te deixar andar. E a verdade é que eu andei 5 anos com o carro e nunca tive problema nenhum. E fui parado milhares e milhares de vezes. E os polícias todos na minha zona já me conheciam. Conheciam-me, mas não de serem meus amigos. Já conheciam o carro em si, que estava alterado. Mas nunca me fizeram mal nenhum. Por acaso nisso não tenho razão de queixa. Nisto, quando eu monto tudo e vou mostrar à polícia, no dia a seguir fui fazer ali uns toquezitos no carro para melhorar, uma abraçadinha ali, e disse, agora o carro está espetacular. Nesse dia fui lavar o carro e tive um acidente com o carro também. Tive um acidente com o carro e tive, pronto, um toquezito e eu desanimei logo completamente. Montei o carro todo sozinho na minha garagem, sozinho, completamente sozinho. Desmontei tudo. Comecei a comprar a frente do carro, aquilo não empenou longarinas nem nada, foi só mesmo o guarda-lama, a ótica, arrebentou os radiadores e a frente, agora já não me recordo dos nomes, a frente de chapa do carro também. Comecei a montar aos pouquitos em casa, o carro depois andou um tempo às cores antes de pintar, depois quando eu pintei foi então quando eu fiz o interior, quando eu acabei a mecânica, quando eu meti as luzes ultraligeiras, já me deu muitas dores de cabeça, muitas, mas também já me deu muitas alegrias, era muito fixe. E quem me dera um dia estar bem em termos de dinheiro e de psicologicamente, e estar 100% para fazer um novo projeto, ali para poder gastar esse dinheiro, porque isso é dinheiro mal gasto, pessoal. Eu considero que quem tem uma SEAT tem que ter muito dinheiro, porque aquilo não é do coelho das calças, aquilo está sempre a partir. Aquilo é mesmo para ter um carro ali, para se divertir de vez em quando, e quando partir não ligar ao assunto, porque se for a pessoa que precisa do carro para andar todos os dias e ter um carro alterado, isso é estar a pedir para voltar a andar de bicicleta. Isso é garantido. Tirando isso, pessoal, a história foi essa. Depois acabei por vender o carro. E como é que foi o fim do carro? Acabei por vender o carro a um rapazito, ele da minha zona. Ele veio buscar o carro, foi o único que chegou lá com as notas, pau. Comprou o carro, foi-se embora. Ele deu a volta lá à zona, andou uma vez ou duas com o carro, encostou o carro dentro da garagem e nunca mais andou. Não sei se por medo da polícia, porque também se falava lá muito que o carro um dia deste ia ser preso, não sei o quê. E o moço, pá, se calhar ficou com um bocadinho de medo, acabou por não aproveitar o carro, voltou a vender o carro. Vendeu a outro rapaz, o rapaz depois, entretanto, até falou comigo, disse o que é que tinha o carro, se precisava de fazer alguma revisão, não sei o quê. Disse, opá, ele ainda havia saído das minhas mãos, estava impecável, era só rolar, estás tranquilo. O moço aproveitou o carro ao máximo, foi burnouts, aços, também ia para o México, fez 30 por uma linha e o carro nunca partiu. Acabou por lhe tirar a José em 15, meteu umas em 17, são gostos. Fez lá mais umas alterações, tirou-lhe os bancos, os baquês também, fez lá mais umas alterações e voltou a vender o carro. O moço comprou o carro, teve o carro uma semana, depois a polícia acabou por o apanhar e pronto. E o fim do carro foi uma inspeção B. Negociei com ele para tentar comprar o carro mesmo sem documentos e ele não entramos em acordo de valores, o que eu estou arrependido hoje porque eu podia ter cedido e comprado o carro mesmo assim. Pior é que ele estava quase a pedir o dinheiro pelo carro sem documentos que eu vendi depois que eu tinha vendido. E eu disse, não, ou pelo menos metade. E eu disse, não, assim não pode ser. Mas se fosse hoje tinha comprado. Adiante. E o fim do carro foi esse, uma inspeção B, o moço não se quis preocupar, vendeu tudo e mandou a carroceria para a sucata. Vendeu as peças todas e mandou a carroceria para a sucata. E foi assim, pessoal, o fim da minha 6K2. Um carro que eu
que eu cresci muito com aquele carro, também me deu muitas dores de cabeça e muitos problemas. Aquele carro deu-me muitos problemas. Em termos de problemas no dia a dia, em termos de. Era só picardias no Facebook, era todos uns zangados com os outros, era porradas, era 30 por uma linha. Não era saudável. Até por isso é que eu depois optei pela moto. Acho que são convívios mais saudáveis que os carros. Apesar que hoje os carros também já estão a ficar um bocadinho melhor, mas na altura era guerras incríveis, eu nem dormia de noite. E então acabei por optar pela moto derivada a isso também. E foi assim, pessoal. Espero que gostem do vídeo, da explicação que eu dei sobre a SEAT. Espero que gostem do vídeo e vamos tentar arranjar mais convidados para vir aqui ao canal para mostrarem as suas máquinas e como é que as fizeram e o tempo que demorou eles a chegarem lá. E tem muitas coisas que eu não me recordo da história da SEAT, mas vou deixar aqui em vídeos. No final do vídeo vou deixar alguns e durante o vídeo também do que eu fui falando também vou deixar alguns. E é assim, pessoal, olha, espero que tenham gostado e agora vou arranjar, como eu disse, mais uns convidados para virem cá e fiquem bem e até o próximo vídeo. Subscrevam, partilhem e ativem as notificações do sininho, porque estamos a chegar aos 1000 subscritores em 15 dias. Agradeço-vos muito o apoio que vocês me têm dado. Em 15 dias, e deixem um like também, em 15 dias a gente conseguiu quase monetizar o canal. Isso para mim é muito, muito bom. Vocês deram um apoio incrível e eu fico super feliz com isso. Muito obrigado a todos e pronto, e continuem a assistir. Fui!